Se o mercado de criptomoedas romper a média 8 semanal e se manter acima, coisa que ainda não está fazendo, ok? Com a Nasdaq subindo e criando novos topos ou novos tetos de preço, eu vou ter que acreditar que o mercado vai voltar a subir. E que daí aquela tese, aquela ideia que eu tinha de que o mercado iria continuar caindo por mais 9 meses está errada. Por enquanto ainda, o que nós temos e a realidade que nós temos nós ainda temos mais política monetária de apertamento quantitativo pela frente, ou seja, a elevação da taxa de juros já está sendo precificada um aumento em 0,5 percentual para a próxima reunião em junho, lembrando que a próxima decisão de política monetária vai ser em junho. Então, nós temos também o risco de calote pela primeira vez na história dos Estados Unidos, pelo menos dos Estados Unidos moderno, como conhecemos, tá? O pessoal pegou, trouxe dados de que já fizeram calote, mas cara, isso lá quando os Estados Unidos estava decidindo o que ia ser, se ia ser dois Estados Unidos ou um Estados Unidos, então é basicamente lá na puta que pariu, tá? Esses a gente não considera, a gente tem que considerar agora com a política financeira agora que nós temos, né? Lembrando que o dólar hoje é o ativo mais, vamos dizer assim, seguro do mundo, tá? Então, pelo menos por enquanto, né? E aí, quais são os ativos, né, que a gente poderia ter para um possível calote, uma vez que eu não vou gravar no dia 1º de junho, não vou estar gravando live, né? Então, os ativos que eu acredito que as pessoas correriam em caso de calote, seria realmente o dólar e o ouro, tá? O ouro ou metais preciosos no geral, commodities, as commodities clássicas, né? Então, acho que essas seriam as duas principais aí, frentes de investimento no caso de um calote. Percebam que a maior parte dos economistas, o mercado em comum geral, não tem medo de um calote porque todo mundo está confiante de que vai chegar no dia 1º de junho e já vai ter sido resolvida essa questão do teto da dívida americana, que eles vão aprovar, mesmo que em última instância, né, vão aprovar o aumento do teto da dívida. E basicamente o problema supostamente de quebradeira generalizada ou de falta de dinheiro seria mais uma vez empurrado para frente. Só que se a gente for ver, pessoal, nós já estamos desde 2021, desde o tempo da pandemia, com o teto da dívida no seu topo máximo, né? 31 trilhões, 31,4 trilhões de dólares. E as reservas do Tesouro já estão chegando aí, se aproximando de 50 bilhões, sendo que no início passava de 500 bilhões de dólares de reserva para que o governo conseguisse pagar e pagar vários gastos públicos, né? Só que agora, se não tiver o aumento do teto, supostamente vai ter o calote, e com o calote vai ter insolvência generalizada, quebradeira generalizada, enfim, coisa que a maioria não acredita que vai acontecer. Então, supostamente, em 2023, a gente vai ter uma elevação desse teto da dívida. Se tiver a elevação do teto da dívida, alguns meses depois é viável que o Federal Reserve comece a imprimir novamente dinheiro, a gente chega no pivô do Fed, digamos assim, e eles começam a ter um fator expansionista. Porém, agora, o que eu acredito, né? Eu acredito ainda que vai vir pedrada pela frente. Eu ainda acredito que, segundo junho, né, em diante, que o segundo semestre desse ano, nós vamos ter mercados em baixa, tanto o mercado de criptomoedas quanto o mercado tradicional, justamente porque eu acredito que vai ser os resultados do Q2 e no resultado do Q2 vai sair evidenciado, né, a diminuição grande do resultado do lucro de diversas mega empresas aí que compõem esse cesto do S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas americanas. Então eu acho que a partir de junho a gente pode ver os eventos de apertamento quantitativo, né, essa pisada no freio provocada pelo Banco Central Americano, pelo Fed, em imprimir dinheiro e ao mesmo tempo fornecer crédito fácil às pessoas, vai fazer com que a gente tenha então uma evolução
em recessão, tá? Então eu não sei se vai ter recessão a partir do segundo semestre desse ano, mas eu chutaria que sim, e chutaria que a gente ficaria 9 meses aí em um período de baixa, tá? Porém, o que se apresenta aí no curto prazo, de forma para mim até surpreendente, é o S&P 500 realmente conseguir sustentar essa alta e possivelmente, se a gente tiver o rompimento dela, região dos 4.400 for testada, Bitcoin, Ethereum e assim por diante poderiam até se beneficiar de uma alta, né? Então eu vi algumas ações como a Amazon, por exemplo, tendo uma alta de 5% hoje, me chamou bastante atenção, né? É uma alta que na minha opinião tá saindo do bolso, né? Tá saindo de algum lugar que eu não faço a mínima ideia. E eu tô achando estranho, no mínimo estranho, principalmente pela aproximação do calote. Parece que o mercado não tá vendo para isso, preocupado com isso. E os dados do PCE saíram um pouco acima do esperado. Então, com os dados do PCE saindo um pouco acima do esperado, do principal indicador de inflação econômico, né, que saiu ao invés de na projeção 0,3, veio 0,4. Isso então somado com o ano passado, nós temos aí praticamente um número de, acho que de inflação real de 4,4. Então, basicamente, ainda, supostamente, nós teríamos uma política monetária de apertamento por mais tempo e que na próxima reunião de junho pode vir um pouco mais alta. E aí sim, vindo um pouco mais alta, talvez os mercados ou os bancos. Então, é isso que eu tô de olho. Eu tô de olho no rompimento da média 8 semanal do Bitcoin, Ethereum, S&P 500 e assim por diante. Por enquanto estamos abaixo da média 8 semanal, então o risco maior de cair ainda é maior, tá? Mas se romper para cima aqui, eu vou mudar de opinião e vou acreditar em alta. E o mercado no mínimo até 32 mil dólares no caso do Bitcoin e Ethereum no caso do Ethereum até 2.500 dólares, tá? Se ele romper novamente a média 8 semanal. Se ele se manter abaixo da média 8 semanal, não conseguir superar esse topo anterior aqui que ele formou recentemente e continuar caindo, aí realmente o meu alvo continua sendo 22 mil dólares, 20 mil dólares por unidade para Bitcoin no curto prazo. E aí o que me chama atenção é que, apesar dos movimentos de baixa que ele fez, em nenhum momento nós tivemos uma sequência de baixa muito forte, né? Nós temos um semanal muito perigoso, que é 2 barras doji. Comentei semana passada que a barra seria doji na semana passada, mas que essa semana poderia ser também. Ou seja, ficou realmente eles estão empurrando a decisão para a próxima semana, né? Pelo menos o mercado de criptomoedas. Então, realmente, provavelmente ao longo dessa semana, até domingo, a gente vai fechar mais uma barra doji, o que antecipa que a próxima semana será explosiva, tá? Da próxima semana, provavelmente a gente não vai ter outro movimento lateral. Muito difícil 3 semanas consecutivas laterais. Eu acho que o mercado de criptomoedas também está próximo de precificar uma decisão política. O mesmo acontece com as maiores, o total do tamanho do mercado de criptomoedas, tá? Então a gente está com 3 barras abaixo da média 8 semanal. Lá no dia 20 de abril nós viemos a ter uma semana com o fechamento abaixo da semana anterior. Só que agora me chamou a atenção este doji. Lembrando que esse gráfico aqui é semanal do mercado de cripto, ele fecha só às 9 horas de domingo, tá? Então semana que vem ou vamos ter uma grande barra de alta ou nós vamos ter uma grande barra de baixa, não vai ter escapatória. Acredito que semana que vem vai ser a semana de movimento explosivo. Esperava que fosse essa semana já agora que nós estamos vivenciando, mas não aconteceu. Chegamos na sexta-feira sem uma grande definição. Vi algumas altcoins reagindo com uma pequena alta hoje. Então, a Ali reagiu com uma pequena alta. Nós temos aí o Ethereum reagindo com uma pequena alta também. Nós temos outras criptos aí, como o próprio Token Arbitrum, também formando uma barra de compra, né? Então, por enquanto, nós temos aí algumas altcoins e criptomoedas reagindo positivamente, acompanhando o índice da Nasdaq, tá?
E semana que vem, provavelmente na semana em que eu não vou gravar, eu vou gravar só depois no dia 7 de junho em diante, ou seja, depois do dia 5, a gente vai ter então semana que vem provavelmente um movimento explosivo. Vou deixar o pessoal atualizado sempre nos membros, através dos posts com os textos para ficar comentando o que eu posso supostamente enxergar. E no caso, na última coisa que eu queria comentar aqui, antes da gente dar o código aí do Gotas de hoje, né? Eu vejo ainda então a inversão da curva de juros se sustentando. Então essa inversão, a diferença entre a taxa, os juros de rendimentos dos títulos de curto prazo pagando mais do que os de longo prazo, né? Ou seja, supostamente quando você compra um título de dívida, o título de curto prazo ele vai ter que sempre pagar menos, um rendimento menor do que os de longo prazo, porque de longo prazo você assume um risco muito maior, né? Quando você compra um título com vencimento para 10 anos. Como nós estamos ainda com a curva invertida, eu ainda acredito em continuação de bear market, eu ainda acredito que as decisões monetárias de apertamento quantitativo farão com que o mercado derreta ainda, que tenha insolvência e falta de dinheiro, porém eu estou atento à média 8 semanal do Bitcoin, do Ethereum e do total do tamanho de criptomoedas. Talvez essa seja uma última alta antes de uma grande queda, enfim, não sabemos, tá? Ou talvez ainda a gente tenha um movimento de alta pela frente ainda no mês de junho. Eu acredito em queda, mas vamos esperar para ver se o mercado decide por nós aí o que ele deseja, tá? Até porque quem manda no mercado é o próprio mercado. Infelizmente não sou eu.